Lembrem que eu falei para vocês sobre o carnaval? O que é uma língua saburosa, gente? Uma língua infestada por Streptococcus salivarius, que a gente falou anteriormente. Uma língua saburosa é essa língua esbranquiçada, vocês conseguem ver aí na imagem? Então, quando vocês olharem uma pessoa que está falando com vocês com a língua esbranquiçada, nada mais é do que trilhões de bactérias, gente, se multiplicando ali. E sim, a gente não sabe qual é a bactéria. Você pode, por exemplo, beijar um paciente desse, ou beber no mesmo copo que uma pessoa dessa, ou então usar o mesmo canudo. Se você pode adquirir essa bactéria, você pode. Saber se ela vai implantar ou não no teu corpo vai depender da tua imunidade, tá bom? E carnaval, William, o que tu fez nesse carnaval, William? Então vamos lá. Aí nessas horas vocês começam a ver essa imagem e começam a pensar, meu Deus, o que eu fiz no carnaval, né? Mas vamos pra frente, né? Vocês não fazerem nada nessa quarentena. Nem vão conseguir, mas vamos lá. Então, gente, o Streptococcus salivarius, ela causa uma doença purulenta em humanos. Ela pode ser encontrado. Olha isso aqui, gente. Essa bactéria que começa aqui, gente, na cavidade oral, ela pode... Estão me perguntando se essa placa bacteriana, ela sai com escovação. Sim, ela sai com escovação, mas depende também, Safira, do tempo que essa bactéria ela tá na boca do paciente. Ela já pode ter desencadeado outros tipos de doença, né? Então, às vezes, a gente precisa entrar com antibióticos. Não só a escovação vai funcionar. Então, tudo na vida, se a gente deixar muito tempo, ela pode criar resistência e só a parte mecânica não consegue tirar. Tá bom, Safira? Então, a gente tem que ver qual é o nível que tá dessa infecção aqui nesse paciente. Então, vamos lá, gente. Os Streptococcus anginossus, ele pode simplesmente sair dessa região e ir para onde, gente? Fazer abscessos nos órgãos internos. Sim, ela pode sair da boca e ir para o cérebro e para o fígado. Professora, a senhora está me dizendo que a bactéria ela pode sair da minha garganta e ir para o cérebro e para o fígado? Sim, gente. Ela pode, inclusive, causar um abscesso cerebral e você morrer e não saber de que é. O que são doenças purulentas? Bianca, doenças purulentas são doenças que liberam pus, tá? Por isso que a gente fala purulenta. É quando o nível de infecção ela tá tão alta que nada mais é do que a formação de anticorpos e antígenos. Então, a junção da bactéria e dos anticorpos começam a liberar a secreção. A infecção ela tá no nível alto, a gente precisa entrar, no caso, com medicamentos. Antibióticos, tá, Bianca? Ficou claro? Morrer de dor de garganta. Sim, mas assim, provavelmente a dor de garganta de vocês conseguem controlar. Só que existem pessoas que não dão tanta seriedade, tanta importância para certos tipos de dores de garganta. E aí, como é que a gente vai saber qual é esse tipo de bactéria? A gente precisa, às vezes, fazer biópsia se ela estiver resistente. Se você usa um antibiótico básico, por exemplo, uma amoxicilina, que é o que vocês normalmente usam quando vocês estão com garganta inflamada, ou então uma bezetacil, se ela continuar, aí a gente sabe que ela é um pouquinho mais oportunista, então a gente tem que ter cuidado, tá? Então, olha aqui, gente, são patógenos oportunistas em potencial. Se é patógeno oportunista em potencial, a gente sabe que ela pode sair daqui e ir para outra parte do corpo, tá? Isso tem cura ou só o tratamento? Emerson, isso tem tratamento. Todo tipo de infecção tem tratamento, sim, só que a gente precisa saber qual o nível que tá essa infecção. Então, às vezes, a gente precisa fazer biópsia e aí saber qual é a bactéria específica e usar um antibiótico certeiro. Eu não posso usar um antibiótico que não tem um espectro bom, porque de vez eu controlar a doença, eu vou dar resistência para essa bactéria para ela piorar a doença, tá bom? O Elaine, o que são polissacarídeos? Polissacarídeos são proteínas que existem na membrana celular da bactéria. Esses polissacarídeos, eles podem fazer com que essas bactérias elas sejam mais resistentes, o Elaine, e dificulte a gente tratar a infecção, conseguir matar essa bactéria, tá bom? Eu espero que eu esteja conseguindo responder as perguntas de vocês, gente. Mais alguma dúvida?
Vai botando aí. Então, essa bactéria ela não produz polissacarídeos extracelulares de sacarose. Só que aqui o Ellen é diferente. Ele fala polissacarídeos extracelulares de sacarose. Essas bactérias elas não se alimentam de sacarose, elas não vão conseguir se alimentar, por exemplo, da comida que vocês deixaram no dente de vocês e não escovaram. É diferente. Essa bactéria, ela normalmente é adquirida de outras formas, como eu já falei. Ela pode ser adquirida de forma exógena, de fora para dentro, através do compartilhamento de um copo, de um canudo, de um beijo, tá bom, Elaine? Por isso que ele fala extracelulares da sacarose. Então, não é de forma alimentar. Tá? Não é você não escovando o dente que você vai adquirir uma amidalite, uma garganta inflamada. Não, você vai adquirir compartilhando objetos contaminados. Como conseguimos diferenciar a bactéria a partir do formato? Para mim tá tudo igual. Então, você vai conseguir diferenciar com o microscópio, Ageu. Não é tão simples assim você olhar a bactéria. Essa imagem, ela tá ampliada, então a gente não consegue olhar especificamente, tá bom? Mas se você usar um microscópio com uma visão ampla, a gente vai conseguir ver o formato. Toda bactéria que tem o nome Coccus são circulares, tá bom? Coccus, circulares. Então, se eu ampliar essa imagem, provavelmente ela vai ter um formato parecido a essas aqui, ó, circulares. Por isso, tá no grupo Coccus. Gente, não fiquem com vergonha de perguntar. Pode perguntar aí, aproveitem. A Ila tá perguntando se a primeira live tá salva. Sim, ela tá salva. Eu só vou ver como que eu vou compartilhar para vocês. Lembrando que quem tá aqui participando, gente, tô anotando o nomezinho de vocês, tá? Preciso da participação de vocês. Então, beleza. Outro tipo, gente, de bactérias são os enterococos. São muitas bactérias, por isso que eu preciso que vocês entendam bem a função de cada um. Tá travando. Calma aí, persiste. Qualquer coisa, desliga a live, Ayla, e bota de novo para ver se volta. Tá? Os enterococos, gente, há pouca informação disponível sobre ele. Normalmente, elas têm um dano maior no paciente. Elas podem ser isoladas da boca de pacientes que são imunocomprometidos e que têm medicamentos muito fortes. Então, normalmente os pacientes, gente, que ficam em UTI, quem quer fazer odontologia hospitalar, talvez se deparem muito com essas bactérias. Então, esses pacientes, normalmente, eles ficam entubados e eles não têm a mesma higienização que vocês têm, porque normalmente eles estão numa situação, às vezes, tão grave, que não dá para ter essa higienização. E aí, essas bactérias se aproveitam da imunidade baixa desses pacientes e conseguem se instalar na cavidade oral. A Larissa está perguntando qual a diferença da anginossas para salivar. Bora lá. Vamos voltar aqui, Larissa, porque só falando assim, vou voltar para você, tá? Salivar, Larissa, são as que colonizam a língua, são as que causam saburra lingual, mas elas não são consideradas um patógeno oportunista, ou seja, ela não consegue sair da cavidade oral e ir para o corpo, beleza? Ou seja, salivários lembra sempre da língua. Professora, me mostra uma imagem. Essa imagem aqui é porque eu não botei uma imagem lá na salivários, mas isso aqui é uma saburra lingual. Aqui com certeza a gente tem salivários, tá? A anginossus, ela normalmente acomete a garganta, tá bom? Professora, esse Instagram é da minha mãe, meu nome é Brena. Oi, Brena. Tudo bem? Então, conseguiu diferenciar, Ela? Ficou claro? Então, salivários acomete língua, anginossus acomete a parte das amígdalas, garganta. Quem tiver dúvida, gente, vai tirando para quando vocês estudarem ficar mais claro na cabeça de vocês. Então, os enterococos, eles acometem pacientes imunodeprimidos, imunocomprometidos.
pacientes que estão em UTIs, pacientes que estão entubados. Entubados, pessoal, normalmente não tem como higienizar a boca da forma mais correta possível. A imunidade do paciente está baixa e os enterococos, eles conseguem acometer esses pacientes, tá bom? Oi, Maine, bom dia, Maine. Acordou tarde, Maine. Vamos lá, pessoal. Pessoal, agora a gente vai entrar um pouquinho nos bacilos e filamentos gram-positivos. A gente falou até agora sobre os cocos. Agora a gente vai entrar em outro formato de bactéria, gente, os bacilos. Olha o formato que ele tem. Ele tem um formato mais achatado e comprido. Então, esses bacilos, tá? Oi, Paime, bom dia. A minha internet não estava funcionando. Espero que agora esteja, Maine. Então, esses bacilos, pessoais, ele também pode estar na cavidade oral. Vamos ver quais são eles. O primeiro que a gente pode caracterizar, anotem aí, Actinomyces. Os Actinomyces, eles formam a porção principal da microflora da placa dentária. Então, são aquelas bactérias que se instalam logo no início, quando está acometendo os dentes de vocês. Vocês passam o dia todo sem escovar o dente. Essa bactéria, que também chamada de Actinomyces, ela consegue se instalar no dente de vocês. Nas áreas proximais e sulcos gengivais, e podem ser associadas a cárie e também na superfície radicular. Então, essa bactéria ela pode tanto ser encontrada na estrutura dentária, como também na parte periodontal, gente. Ela pode, por exemplo, quando vocês estiverem com uma lesão cariosa, vocês podem ter ali, naquela placa bacteriana que a gente falou que existe trilhões de bactérias, a gente pode encontrar o Streptococcus mutans, que é a principal, e também os Actinomyces. Só que esses Actinomyces, eles podem ser encontrados no dente e também no periodonto, tá? Na gengiva. Eu vou tirar todas essas bactérias da boca, mesmo algumas sendo para proteção. Juan, não dá para tirar todas essas bactérias. Querendo ou não, você lembra que a gente falou que as bactérias, elas podem ser... Vou virar para mim aqui. Oi, gente, dá um oizinho para vocês. Vocês lembram que todo mundo precisa de bactérias. Essas bactérias, elas podem ser residentes, que são aquelas bactérias que estão no nosso corpo para nos proteger. Então, se elas não existissem, com certeza a gente ia ter outros tipos de problema, outros tipos de doenças. Então, existem as bactérias residentes, eu não posso tirar elas do meu corpo, porque na verdade aí sim eu vou viver doente. Mas se a minha imunidade estiver baixa, elas podem se transformar em bactérias ruins, tá? Então, não existe possibilidade de eu tirar todas as bactérias. O que eu posso fazer é controlar para que ela não consiga se multiplicar, tá bom? Eu virei para mim para mudar um pouco o cenário. O que seria, então, lactobacilos? Lactobacilos é um tipo de bactéria, assim como os streptococcus, é um tipo de bactéria que consegue ajudar na formação da lesão cariosa. Tá bom? Os lactobacilos a gente falou na aula passada que são os tipos de bactéria que ela não se fixa no dente por aderência, ou seja, aderência direta é quando é direto na superfície ou indireta, quando é com outra bactéria, ela vai se juntando em uma, junta em outra e vai formando uma placa gigante. Os lactobacilos não, para ele conseguir se fixar, gente, ele simplesmente precisa de um local para se reter. Às vezes uma cárie, às vezes uma língua saburrosa, às vezes uma gengiva inflamada, tá bom? Vou virar de novo para a aula. Então, gente, vamos continuar. A gente vai falar de várias bactérias e aí a gente precisa ficar repetindo para ir aprendendo. Então, vocês em casa vão repetindo para vocês irem fixando na cabecinha de vocês. A gente tem os eubactérios, que são anaeróbicas obrigatórias. Quem lembra o que são anaeróbicas obrigatórias? Dá um feed aí, deixa eu olhar vocês escrevendo, deixa eu ver a participação de vocês. Anaeróbicas obrigatórias. Eita, ninguém fala nada. Cri. Ninguém, hein, gente? Pessoal, anaeróbicas são aquelas bactérias que só sobrevivem
Sim, obrigada, Alja Albuquerque. Opa, Bianca. Que bom, Bianca. Que bom que vocês estão participando. Não sobrevivem no oxigênio, exatamente isso. Se não sobrevive no oxigênio, pessoal, provavelmente ela é mais danosa. Então a gente vai repetindo as coisas e vocês vão conseguindo fixar na cabecinha de vocês. Então as eubactérias podem comprometer mais de 50% da microflora anaeróbicas de bolsas periodontais. Então, lembrem daquelas imagens que a gente mostrou lá na nossa primeira aula da gengiva super inflamada? Vocês lembram, gente? Dá um joinha aí quem lembra, aquela gengiva super edemaciada, com sangramento. Então, ali provavelmente a gente encontra o quê? Eubactérios, que são bactérias que sobrevivem sem oxigênio, ou seja, dentro do periodonto. Então, elas são uma resistente, porque não necessariamente ela precisa estar na cavidade oral, ela precisa estar só dentro do periodonto lá sem oxigênio e ela consegue se multiplicar. Então, que bom que vocês lembram. Então, quando vocês olharem uma gengiva sangrante, inchada de alguém, pode ter certeza que a Eubacterium ela tá lá, tá? Então, essa bactéria, ela consegue causar as doenças periodontais, ou seja, doença no tecido de suporte. Então, normalmente, professora, vocês perguntam assim, professora, minha gengiva sangra, pode ser que eu tenha um eubactério? Pode ser que sim, eu só vou saber mesmo através do grau, do nível. Para eu ter certeza, eu posso pegar um pouquinho desse sangramento de vocês, levar lá para o laboratório, fazer uma biópsia e descobrir quais tipos de bactéria vocês têm. Existem situações que a gengivite ou a periodontite ela é tão exacerbada que a gente precisa não só fazer raspagem no dentista, a gente precisa, pessoal, fazer também uso de medicamentos como antibiótico para poder controlar, tá bom, João? Tá, Safira? Vamos lá. E quem perguntou para mim sobre os lactobacilos, vamos falar um pouquinho deles. Tem tratamento? Sim, gente, tem tratamento. Todo tipo de infecção tem tratamento, mas nunca deixar a infecção ela chegar no nível muito avançado, tá bom? Sempre a gente precisa controlar. Então, se você tá percebendo o sangramento inicial, tá vendo que ele tá progredindo, um gosto ruim na boca, que provavelmente pode ser pus, principalmente gosto salgado, caracteriza pus na boca, tá? Então, já procura um especialista pra gente ver o que se trata. A gente tem os lactobacilos. Só dentista pode levar amostra para o laboratório? Não, Juan, médico e dentistas. Porque normalmente são os pacientes que são os profissionais que trabalham com bactérias, infecções, inflamações. Então, às vezes a gente não consegue detectar o tipo de bactéria só no tratamento. Às vezes só clinicamente, às vezes a gente precisa aprofundar porque as bactérias são resistentes. Aí nesse caso a gente entra com uma biópsia, tá, Juan? Então, o tratamento medicamentoso, ele tem um resultado muito bom. E claro, né, o paciente se cuidando. Então, os lactobacilos, para quem me perguntou e eu não tô lembrando agora, ele pode causar um aumento na proporção e prevalência das lesões cariosas. E isso pode avançar no esmalte e na superfície radicular. Deixa eu aumentar aqui. Então, vocês lembram naquela imagem inicial, pessoal? Eu vou voltar aqui porque eu acho que vai ficar mais legal para vocês entenderem, tá? Rapidão, tá? Segura aí. Vamos lá. Essa é a imagem que eu quero mostrar para vocês. Vocês lembram que eu falei para vocês que quando vocês ficam no Netflix comendo pipoca e brigadeiro, começam a deixar o carboidrato e começa a formar o quê? Uma placa bacteriana aqui? Vocês lembram disso? Provavelmente, gente, bem aqui nessa placa bacteriana a gente vai ter Streptococcus mutans, que a gente já falou, a gente vai ter os Actinomyces e a gente vai ter também lactobacilos. Então, toda vez que a gente lê nas especificações da bactéria que pode ser encontrada em esmalte, na partes radiculares, quer dizer que a gente pode encontrar aqui, gente, na estrutura dentária. Quando a gente fala placa bacteriana, gente, são trilhões de bactérias juntas. A gente não consegue ter dimensão de quantas bactérias tem aqui, mas não pense que são só 10, não. Pode ter certeza que são milhões, porque para a gente conseguir ver a olho nu, sem precisar de microscópio,
pode ter certeza que tem muita bactéria aqui. Porque tem os iogurtes que tem escrito que elas contêm lactobacilos, porque o lactobacilo ela é considerado uma bactéria residente do estômago, ou seja, essa bactéria ela ajuda no processo de digestão. Mas se eu tenho uma boca suja, Emerson, eu não escovo meus dentes, os lactobacilos eles podem virar contra nós e ele pode sim ajudar no processo carioso, tá bom? É aquilo que a gente falou, sabe as bactérias inimigas? Aquelas cobras? Pronto, lactobacillus é uma delas. Então, ela é considerada uma bactéria residente que ela tem função de ajudar o estômago na parte digestiva, porém, se eu tiver uma higienização ruim, ela pode se juntar com as outras bactérias e me causar dano, como, por exemplo, ela pode levar a um processo de canal, o paciente tem que fazer um canal, tá bom? Ele consegue se juntar com as outras bactérias, produzir ácido e cavitar o dente. É uma bactéria indígena, perfeito, Bianca, isso aí, tá estudando, tô gostando de ver. Professora, você pode falar aquelas observações de novo? Qual que você quer que eu repita? Qual observação? Especifica para mim. Fala aí pra gente. Tô esperando. A gente parou nas eubactérias, se eu não me engano. Ah, não, lactobacilos. Então, beleza, gente. Então, os lactobacilos, o que ele fala aqui? Ela tem alta prevalência em lesões de cárie, avançadas no esmalte e na superfície radicular. Só que além de eu encontrar ela no esmalte, eu posso encontrar ela lá na porção dentro do periodonto, na raiz, tá? Quando a gente fala dentro do periodonto, é porque a gente não consegue ver, porque tá por debaixo da gengiva. Então, por isso que fala superfície radicular. Então, são organismos altamente acidogênicos e estão associados mais com dentinas cariadas e com o avanço da lesão cariosa do que com o início da doença. Emerson, você que me perguntou, professora, então por que nos iogurtes eles falam que tem lactobacilos? Então, os lactobacilos são bactérias boas, porém, a lesão, ela já está iniciada, você está vendo aqui, ó, associada com dentina cariada e com o avanço da lesão cariosa. Como a lesão cariosa ela já está avançada, Emerson, aí o lactobacilo ele entra. Ele entra porque aí ele se virou contra o próprio hospedeiro, tá bom? Aquela que será possível questão de prova, não consegui anotar o nome das bactérias. Pessoal, tô me perguntando aqui, observação sobre patógeno oportunista. Patógeno oportunista, Laíla, repetindo rapidinho para você, são causados por micro-organismos que se aproveitam da debilidade do hospedeiro, tá? E pode causar doenças sistêmicas. Depois, quem anotou, passa para a Laíla direitinho, tá bom? Por favor, eu agradeço. A gente tem, pessoal, a neisseria. A neisseria, quem já viu um cajazinho, aqueles cajazinhos que a gente come e fica um monte de espetinho, ou uma mamona, pronto, é a neisseria, tá? A neisseria, ela tem esse formato aqui, que era o que a gente ia fazer a prática, vocês teriam que desenhar, mas se Deus quiser ainda teremos essa prática, tá? Ela parece uma mamona, então lembrem lá aquele cajazinho gostoso que vocês compram lá na praia e estão comendo, de repente começa a ficar um monte de cabelinho, pronto, é a mesma característica da neisseria, ou seja, esses cabelinhos nada mais são do que fímbrias e cílios que fazem com que elas consigam se juntar, gente, elas consigam se juntar e formar uma maior resistência bacteriana. Todo mundo já comeu cajazinho com sal, né, gente? Sal e tempero seco. Nunca mais comi cajá. Ô, Gil, tadinho. Depois que passar a quarentena, passa na praia e compra lá. Você vai ver como é bom. Então, gente, a neisseria, ela pode crescer em meio aeróbico. Pessoal, meio aeróbico, meio com
Lembrem lá do A e do R, ar, tá bom? Lembrem lá das dicas que eu dou para vocês na hora que vocês olharem a palavra e ficarem com dúvida. Ar, tá? Ou seja, são bactérias que só sobrevivem com ar. Apesar de seu crescimento ser estimulado por dióxido de carbono e retardo sobre condições anaeróbicas. Essa bactéria ela pode consumir oxigênio durante o estágio inicial, quando ela está bem no começo da progressão, para a formação de placa, e produzir condições atmosféricas mais adequadas para o crescimento de espécies facultativas obrigatórias. Então, essa bactéria, gente, ela consegue favorecer, dar condições para outras bactérias que não necessariamente elas vivem com ar. Então, ela é tão nojenta, essa bactéria, gente, que ela consegue favorecer com que outras bactérias que não conseguem sobreviver com ar, ela consegue tirar o oxigênio e ajudar a amiga dela a sobreviver. Vocês entenderam? Por isso que ele fala aqui, produz condições atmosféricas, ou seja, ela favorece com que outra bactéria que seja anaeróbica, facultativa ou vamos lá, ou só anaeróbica, ela favorece o ambiente para que a amiguinha dela sobreviva. Então, ela que é a inimiga. Então, a gente precisa controlar com que elas não possam se multiplicar, tá bom? Beleza, gente? Vamos lá. Essas neisserias, olha lá, gente, são consideradas patógenos oportunistas. Lembra pra mim o que é patógeno oportunista? Escreve aí, gente, que eu já esqueci. Elas podem causar o que, gente? Deixa eu ver se vocês deixaram o celular ligado e foram pra cozinha comer. Ou vocês estão assistindo a aula. Vamos ver aqui. Quem tá aí. Repete pra mim o que é patógeno oportunista. Escreve pra gente ver. Doenças sistêmicas, Emanuele. Gostei, Emanuele. Ageu, dano sistêmico hospedeiro, exatamente. Muito bem, tô gostando de ver. Doenças sistêmicas, é isso, gente. Então, vocês vão repetindo, vocês vão fixando isso. Então, se vocês leram aqui, são patógenos oportunistas bem estabelecidos, ou seja, ela pode simplesmente sair da cavidade oral e ir para qualquer parte do corpo. Aí vocês me perguntam, qual, professora? Não sei, gente. Ela pode, por exemplo, ir parar no fígado, no rins de vocês. Um exemplo, pode causar doenças sistêmicas. Então é isso aí, gostando de ver o pessoal participando, ou então só copiando do coleguinha e anotando, que eu já fui aluna, já sei como que vocês são, mas vamos lá. Mas tentem participar para não ficar uma coisa mecanizada. Então, gente, essas bactérias, elas têm o que? Cepas que produzem B-lactamase, que é uma proteína, que pode complicar o tratamento antibiótico. Além, gente, dela favorecer com que as amigas dela consigam sobreviver, o que ela faz? Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Eu vou só ajeitar aqui o celular porque ele tá meio torto. Essa bactéria aqui, gente, eu vou virar... Vamos mudar o ambiente. Então, gente, essa bactéria, ela consegue fazer com que o antibiótico não faça efeito. Por isso que ela fala assim, as cepas, que são essas fímbrias que tem, igual o cajazinho que vocês nunca mais comeram, essas cepas, elas produzem uma proteína que é chamada B-lactamase, e essa B-lactamase faz com que ela fique resistente. Então, você toma um antibiótico. O doutor passa o antibiótico para a gente controlar a infecção. Mas a bactéria, ela tem essa proteína B-lactamase que consegue fazer com que o antibiótico não haja sobre ela, não mate essa bactéria, entendeu? Então, quando a gente olha aqui, muitas cepas, essas cepas, gente, são esses aqui, esses pelinhos que eu falei para vocês lembrarem lá do cajazinho. Então, essas cepas, elas produzem essa proteína que protege elas contra a ação do antibiótico, tá? Então, além dela favorecer com que as outras bactérias não consigam sobreviver em ambientes que não são adequados para elas,
elas ainda fazem com que o antibiótico não consiga agir. As sacarolíticos são o que não possui são as que não possuem as proteínas de proteção na membrana celular, tá, Elaine? Então, essas bactérias, elas não têm a mesma resistência, elas não são tão danosas. Quando fala asacarolíticos, elas não têm uma proteína que protegem ela da mesma forma do que as sacarolíticas. Então, pessoal, olha aqui. Olha essa imagem aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ui. Vocês estão conseguindo ver essa imagem, pessoal? Então, olhem só essa gengiva desse paciente. Se vocês estão conseguindo olhar esse tártaro bem aqui, gente, vocês acham que aqui só tem um pouquinho de bactéria? Não, pessoal, aqui só tem milhões de bactérias. Para a gente conseguir visualizar esse tanto de bactéria aqui, a olho nu, pode ter certeza que temos milhões de bactérias. E essas bactérias, elas conseguem se multiplicar a tal ponto que ela está entrando, ó, na parte do periodonto. Então, essa gengiva, ela é para ela estar onde? Ela é para ela estar bem aqui, mais ou menos. Ela está se multiplicando e fazendo com que a gengiva, ela desça, ó. E aí ela está sendo ocupada por placa bacteriana. Essa parte esbranquiçada aqui, gente, isso aqui são secreções purulentas. Teve uma aluna que me perguntou, professora, o que são secreções purulentas? Pois, gente, ó, numa infecção de alto grau, provavelmente sempre a gente encontra pus, tá? Então, essas bactérias, a porfiromonas e a prevotella, já são bactérias anaeróbicas obrigatórias. Anaeróbicas obrigatórias, o que quer dizer isso? São bactérias que só sobrevivem sem oxigênio, obrigatoriamente. Então, se elas só sobrevivem em oxigênio, vocês vão concordar comigo que eu não vou encontrar essa bactéria aqui na estrutura da coroa do dente, que é onde fica para fora, tá? Da coroa do dente. Eu vou encontrar essa bactéria mais na parte interna, ou seja, na região do periodonto, que é onde eu não tenho oxigênio, tá? É um local de difícil acesso, de difícil tratamento, que até para o antibiótico é mais complicado dele agir. Então, a porfiromonas e a prevotella são bactérias muito danosas, tá, Juan? Tá, Elaine? Elas são encontradas em áreas subgengivais ou em lesões periodontais severas, tá bom? Produz uma gama de fatores de virulência. Purulentas, quer dizer que é purulenta, produz pus, tá? Associada com destruição de tecido e evasão de defesa do hospedeiro. Então, ela consegue também se proteger contra os anticorpos, medicamentos, às vezes, que a gente toma, tá? Então, essas bactérias, elas são resistentes a porfiromonas. Repitam aí em casa, porfiromonas, prevotella. Então, são bactérias danosas porque elas são anaeróbicas obrigatórias, só sobrevivem sem oxigênio. Então, necessariamente, eu não vou encontrar elas na coroa do dente, eu vou encontrar ela no tecido periodontal, tá bom? Onde eu não tenho quantidade necessária de oxigênio. Dá um joinha aí quem tá participando, que eu tô vendo que vocês estão muito calados. A gente tá finalizando, pessoal. Só não deixa de perder o foco pra gente na hora que vocês estiverem estudando. Oi, Eric. Ainda não tinha visto sua participação, Eric. Jéssica, Maine. A gente tem agora, gente, esse nome é um pouco complicado. E aí eu queria que vocês repetissem aí em casa, porque aí vai ficando mais fácil. Actinobacillus. Repitam aí. Actinobacillus actinomycetemicans. Vamos lá? Actinobacillus actinomycetemicans. É um nome bem complicado, tá?
Eu sei que é difícil. Aí vocês me perguntam, professora, quem foi que criou esse nome? Foi aquele slide que eu falei para vocês lá no começo. Foi o Comitê Internacional que estava num dia muito inspirado e ele decidiu um nome mais fácil possível, tá? Então, por isso que esse nome é bem complicado. Aula muito boa. Obrigada, Aurélio. Áureo. Não, DRE Áureo. Eric, participei na outra live. Eric, desculpa, eu não te olhei. Mas vamos lá, pessoal. Então, a etiologia dessa bactéria, ela é extremamente agressiva. Pessoal, vocês lembram de uma bolacha que tem lá no mar? Eu não sei se alguém já viu na infância. É uma estrela que ela tem o nome bolacha do mar. É uma estrela marítima e às vezes vocês na praia, alguém já viu essa bolacha? Que é uma estrela do mar? Então, ela é bem parecida com essa bactéria. Então eu tô falando só um exemplo do que ela parece. Bolacha do mar, às vezes vocês encontram lá na litorânea. Você encontra ela lá perto do mar, ela fica lá, é uma estrela do mar e ela tem exatamente esse formato aqui, pessoal. Esse tipo de bactéria que tem esse formato, olha aí, a Ilha, ela sabe do que eu tô falando, pegava muito isso. Então, ela tem o mesmo formato. Isso vai ajudar vocês a tentar fixar o nome das bactérias associando ao formato, isso lembrando vocês na hora da prova, tá? Na praia do Araçagi eu brincava demais. Inclusive, esses tipos de espécie a gente pode quebrar que ela consegue se multiplicar. Vocês lembram disso quando vocês estudaram biologia? Então, eu fazia muito isso na infância. Então, esse tipo de bactéria, ela tem um nome bem complicado, como a gente falou, Actinobacillus actinomycetencomitans. É complicado, mas a gente precisa saber, tá? Ela tem uma etiologia agressiva em doenças periodontais juvenis, mais em adolescentes que têm um alto nível de hormônio no corpo, aqueles hormônios que querem sair de casa de qualquer jeito, brigam o dia todo com a mãe, que é justamente os hormônios de crescimento, os hormônios de amadurecimento. Essa bactéria, gente, ela é anaeróbica facultativa, ou seja, só sobrevive, ela pode sobreviver tanto com como sem oxigênio. E ela estimula reabsorções ósseas. Então, se ela, por exemplo, só voltar essa imagem, porque ela me ajuda, nesse tipo aqui, ó, ela pode ser encontrada nessa região periodontal e ela pode favorecer a reabsorção óssea. Se ela favorece a reabsorção óssea, gente, a gente pode simplesmente perder esses dentes, porque quem sustenta o dente na cavidade oral é o osso. Então, o que ela faz? Ela estimula a reabsorção óssea. Se ela estimula a reabsorção óssea, o paciente pode sim perder o dente. Produz inúmeros fatores de virulência, ou seja, fatores que podem causar dano ao paciente. E são, olha aqui, pessoal, que eu sempre friso, patógenos oportunistas. Patógeno oportunista pode sair da cavidade oral e ir para outra parte do corpo. Qual parte do corpo, pessoal? Pode ir para o cérebro. Sim, essa bactéria pode sair da boca de vocês e ir para o cérebro. Pode causar osteomielite, que são doenças na região óssea do corpo de vocês. E também pode causar doenças periodontais. Ayla, toda vez eu entro e saio e continua travando. Que pena, Ayla. Mas a gente está tentando aqui dar o máximo para vocês conseguirem entender a aula e não ficar só como aula gravada, tá, gente? Eu espero que vocês entendam o propósito dessa live, para a gente conseguir tirar a dúvida de vocês em tempo real, o que eu não consigo fazer só se eu postar a aula, então eu acho que fica muito mecanizado. E por aqui eu acho que eu ajudo mais vocês a entenderem, tá? Depois eu vou gravar a Ayla e eu vou ver como que eu disponibilizo para vocês. Bianca, que bom que não tá travando. Eu espero que vocês estejam entendendo, tá? Se eu estiver falando muito rápido, avisa aí. Raquel, que bom que a aula tá boa. E aí, gente, finalizamos bactéria. E aí a gente vai entrar em fungos, que a gente vai falar bem rapidinho. A gente vai falar de um vírus e de um protozoário. Agora a aula ela já tá finalizando. Quem puder prestar bem atenção aqui, a gente vai falar sobre o principal fungo, que é a Candida albicans. Que bom, gente, que a aula tá boa. Juro que eu tô me esforçando muito, que é a primeira vez que eu faço live, mas
Vamos aqui, se tiverem dúvida, vão perguntando. Então, a Cândida albicans, pessoal, são nada mais que essas manchas esbranquiçadas. Elas podem ser esbranquiçadas, mas elas também podem ser avermelhadas. A gente pode encontrar essa Cândida albicans em bebês. Eu até falei na primeira aula com vocês, quando a mãe ela não higieniza muito bem a boca do bebê quando mama, e aí devido à boca ter um ambiente escuro, com muita umidade, um pH favorável e muita comida, faz com que esses fungos eles consigam se multiplicar. Então, elas podem ser encontradas no dorso da língua, tá? Eu já posso virar blogueira? Ô, Juan, quem sabe, né? Eu desenvolvo esse dom, mas tá difícil, meu filho. Acho que eu vou passar fome. Prefiro ser professora presencial de vocês, tá? Vamos lá. Ela pode ser encontrada com frequência no dorso da língua. Ela pode ser encontrada em dentaduras de resina. Gente, dentaduras de resina, pessoal, são aquelas dentaduras prótese total dos avós de vocês, que é o que eu conversei com vocês. Muitos avós acham que não precisa higienizar a prótese, porque ela é artificial, não é dente. Mas na verdade não, a gente sabe que o idoso ele se alimenta com ela e ele precisa ter o mesmo cuidado, higienizar. Então, além de bactéria, a gente pode encontrar o que nessas próteses? Fungos. Exemplo, Cândida albicans, tá? E gente, olha aqui, ó, aparelho ortodôntico. A gente pode encontrar fungos em aparelhos, em metal, tá? Perguntam aqui, a Cândida é gram-positiva ou gram-negativa? KT Angel, eu vou te chamar de Angel, que é mais fácil, porque eu não sei como é seu nome. Mas os fungos só podem ser considerados como gram-positivas ou gram-negativas quem são bactérias, tá? Nesse caso, a gente está em fungos. Então, elas não podem ser consideradas, são outros tipos de micro-organismo, tá bom? Então, gente, a Cândida albicans, ela pode ser adquirida também quando a imunidade está muito baixa. O paciente usa muito antibiótico, muda totalmente a estrutura da microflora oral e o paciente fica susceptível a pegar outros tipos de doença, como fungos protozoários, tá? E até vírus. Obrigada, Bruna. Tô me esforçando, juro pra vocês. Então, gente, foi bem rapidinho. Eu sempre cito só um tipo de fungo para não ficar tão maçante, que é a principal, é o que a gente mais encontra no acometimento bucal, são a Cândida albicans. E aí a gente vai entrar, lembra que a gente comentou sobre a herpes? E aqui eu queria que vocês prestassem muita atenção, gente. A gente vai falar sobre a principal doença de contágio na cavidade oral. É uma das principais, é a herpes. A gente tem também a sífilis, mas assim, a herpes ela é muito mais frequente. Auge Albuquerque, eu vou disponibilizar depois o material pra gente diferenciar gram-positivas e gram-negativas. Vou ficar devendo vocês, tá? Vou até tentar fazer um material pra explicar melhor, tá, Juan? Quer dizer, Albuquerque que me perguntou. O Juan perguntou, professora, essa Cândida albicans na área da vagina da mulher também? Sim, sim. Tanto a Cândida albicans como, por exemplo, a herpes, a gente pode ter na boca e na região vaginal ou peniana, tá? As áreas íntimas. Então, por exemplo, você tem uma Cândida na boca e aí você foi lá no carnaval e deu um beijinho. O que acontece? Você pode adquirir, ela pode ser sim transmissível. E se, por exemplo, você tiver contato com a parte sexual do parceiro, você pode fazer essa transmissão da Cândida da região bucal para região vaginal ou peniana, tá? Ai, a live vai terminar. Meu Deus, eu vou fazer 3 lives, tô chocada. Gente, mas tá acabando a aula, tá? Se terminar, eu abro de novo, tá faltando bem pouquinho. E a gente vai falar aqui com um pouquinho melhor sobre a herpes, tá? Então, gente, deixa eu falar aqui rapidinho. A herpes, ela nada mais é, gente, do que vírus. Então, a gente sai um pouco dessa parte de bactéria, de fungos, e a gente entra na parte de vírus, que é exatamente o que está acontecendo agora, o coronavírus. Então, depois eu vou até disponibilizar um material para vocês entenderem, e a gente pode fazer até uma discussão sobre coronavírus. Mas vamos focar aqui na aula, que é da região bucal. Se a pessoa tomar um remédio, ainda assim pode transmitir,
Safira, vamos falar aqui um pouquinho sobre a herpes para ver se eu consigo responder a tua pergunta. O vírus da herpes, gente, presta atenção. Ele só é transmitido... Oi, então vou vir para cá para vocês tentarem prestar atenção. A herpes, gente, ela só é transmitida se o paciente ele tiver a lesão instalada na boca. E aí, essa lesão normalmente começa como? Então, o paciente, eu sempre até falei na aula passada, o paciente, ele, normalmente mais de 90% da população mundial tem o vírus. Algumas pessoas manifestam, outras não. Então, beleza. Esse paciente, vamos dizer que ele manifestou. E aí, o que ele começa a sentir? O que acontece? Ele começa a sentir uma coceira. Então, coceira. Ele fica o tempo todo mordendo essa região porque arde e coça. Depois, mais ou menos de 1 ou 2 dias, começa a formar várias bolhas nessa região. Nada mais é o seguinte, o vírus, gente, você pode adquirir esse vírus através de contatos bucais. Então, vamos dizer, eu pego a caneta aqui, fico aqui, ó, na região da lesão, e aí eu empresto o lápis para a colega faz a mesma coisa. Pronto, se eu tô com a lesão instalada, a colega ela vai pegar esse vírus. Ou então, eu tomo um copo com água e dou esse copo com água para minha colega. Se eu fizer isso, o vírus que tá aqui, ele vai pro copo e aí se minha colega tomar, ela consegue adquirir. Outra forma, se eu pego o batom, passo aqui, eu vou passar exatamente na região da lesão. E aí eu pego esse batom e empresto para minha colega. Todo contato que eu tiver nessa região, todo contato, e aí eu disponibilizar para uma pessoa que não tem vírus, ela vai adquirir, gente, ela vai adquirir. Porém, se essa lesão tiver seca, não tiver lesão nenhuma, se ela estiver inativa, eu não consigo transmitir, tá? Então, vamos voltar aqui pro slide. Eu acho que eu errado. Professora, a pessoa toma um remédio, ainda assim pode transmitir? Vou já responder essa sua pergunta, tá? Então, vamos dizer que você teve o contato com alguém que tinha a herpes, de alguma forma, contato, e você adquiriu esse vírus. O que acontece? Esse vírus, normalmente, eles são persistentes e causam estomatite. Estomatites nada mais são do que bolhas, gente. Bolhas, olha aqui, ó. São várias bolinhas que se formam. Vocês conseguem visualizar? Olha lá, tá? Isso aqui são estomatite. A gente tem várias bolinhas juntas, olha só, tá? Essas bolinhas, o que acontece? Dentro dela, gente, tá o vírus. Tem uma secreção esbranquiçada que tá o vírus. Muitas pessoas, o que elas fazem? Elas estouram essa lesão com o intuito de fazer com que o processo cicatrize mais rápido, mas isso não vai acontecer. Na verdade, você vai acelerar o processo de transmissão. Se você estoura e você pega a colher e passa para outra pessoa, você vai transmitir com mais facilidade, tá? Perguntando o que é afta. Afta, depois a gente fala sobre isso, tá? Mas afta não é transmissível. Já eu tento responder. Vamos seguir aqui só para eu não perder a linha, tá? Depois você me faz essa pergunta, depois que eu terminar, tá bom? Então, gente, você teve o contato com alguém que tem uma herpes. E aí, o que acontece? Ela vai levar um tempo, mas ela já pode começar a se manifestar. Isso aqui é um tipo de herpes? Sim, é um grau mais elevado. Às vezes acomete só um local da boca, mas às vezes não, ela pode acometer toda a região externa. Pessoal, a herpes, ela nunca acomete na parte intrabucal, sempre na parte externa. Então, esteticamente, ela é muito desfavorável. Vocês estão conseguindo ver as imagens? Tá? E aí, ó, ela estoura, ou seja, ela vai iniciar coçando, começa a formar várias bolhas, aí ela estoura. Nesse momento que ela estoura, é o momento que o paciente ele tem que ter consciência que ele pode transmitir para outra pessoa. Então, olha aqui, é um estágio de herpes bem avançado. Ó. E aqui, gente, é o início da lesão, porque saiu na ordem contrária. Então, a lesão, ela começa com essas bolhas. Dentro dessas bolhas, ó,
Dentro das bolhas, a gente tem a secreção virulenta, e aí essa secreção virulenta em contato com outros objetos podem sim ser transmitido para outra pessoa. Ficou claro, gente? Aí vamos tentar entender como que acontece essa transmissão. Então, é lindo, Juan, é lindo mesmo. Por isso que eu falo, ó, é o carnaval aí. Essa aula toda eu fico lembrando do carnaval para vocês pensarem o que vocês fizeram. Então, gente, ó, são vírus persistentes que causam estomatite. Quando vocês olharem essa palavra, estomatite, gente, são lesões. Ó, isso aqui são estomatite, lesões na cavidade oral. Ulcerativas, lesões ulcerativas é como se fosse, tem a mesma característica de uma afta, mas não é uma afta, tá, gente? Para a gente diferenciar uma afta para uma herpes, a afta normalmente acontece dentro da boca. A afta, ela não é causada por micro-organismos, a afta é causada por trauma. Então, o paciente pega, se morde, causa uma afta. Ou então, o paciente está com uma imunidade ruim, muito estressado, pode aparecer afta. E tem uma terceira opção, se o paciente tiver problemas gástricos, muita gastrite, úlceras, e isso reflete na boca. O paciente começa a ter várias estomatites na boca, aftas, tá? É diferente da herpes. A herpes é causada por vírus e ela é transmissível, beleza? Então, pessoal, o que acontece? Esse vírus, ele pode permanecer de forma latente. Quando vocês verem esse termo, forma latente, é o mesmo que adormecido. Então, a herpes, ela não tem cura. Fica claro, a herpes não tem cura. A herpes, ela tem tratamento. A pessoa sempre vai ter o vírus no corpo, mas às vezes ela pode ficar inativa, latente, por muito tempo, adormecida. Latente ou adormecida é a mesma coisa. Por muito tempo, e ela só vai se manifestar, pessoal, quando o paciente, por exemplo, pegar muito sol, luz ultravioleta, ou ficar muito estressado. O paciente está muito estressado, está estudando muito, tá assistindo muita live aqui com os professores, tá demais, né? Então, isso faz com que o vírus que estava adormecido em forma latente, o que acontece? Ele sai do nervo trigeminal para o gânglio e aí ele reativa. Então, as pessoas que têm herpes, se você prestar atenção, tem época que ela está ativa por algum motivo, ou usou medicamentos muito fortes, ou se expôs ao raios ultravioletas, ou está muito estressado. Isso faz com que o vírus saia lá do gânglio, que é onde ele fica dormindo, ele fica adormecido, ele saia lá do gânglio trigeminal e aí reapareça de novo. Mas depois que cicatrizar, você tomar um retroviral, que é o aciclovir, essa é a medicação, ele consegue controlar a doença. Então, ela pega, o vírus sai lá da região, e vai adormecer. Vamos explicar aqui com essa imagem para tentar ficar mais claro. Não tem como se estressar com sua live, Juan. Obrigada, Juan. Ele tá puxando meu saco, eu sei, Juan. Então vamos lá, gente. Presta atenção aqui, ó. Pessoal que pergunta assim, professora, por que a herpes, ela simplesmente tem época que ela aparece e tem época que ela desaparece, tá? Por que isso acontece? Sim, tem como sim, Bruna, tem como saber se a pessoa tem herpes ou não, tá? Mas a gente só tem como saber quando a lesão ela estiver ativa. Aí você faz o exame. Mas existe um exame, o HBS, que você faz e lá a gente consegue descobrir se você tem antígenos contra a herpes, que pode ser a herpes tipo 1 e a herpes tipo 2. Tipo 1 labial, tipo 2 na região sexual ou região vaginal ou peniana. Você tem exame se você quiser saber, tá bom? É muito normal hoje em dia a gente encontrar pessoas que têm a herpes, não achem que é o fim do mundo. Existe tratamento, só que ela é muito fácil de ser adquirida. Então essa imagem, pessoal, eu mostro o quê? Na anatomia vocês vão estudar direitinho, eu não sei se é com o professor Ciro, mas a gente tem um gânglio, esse gânglio bem aqui, gente, gânglio trigeminal. Desse gânglio existe várias ramificações,
tá? A parte nervosa, inclusive, é que vai para a região mandibular, que é o nervo alveolar inferior. O ponto que eu quero falar para vocês é o seguinte, eu vou dar um exemplo e eu quero que vocês prestem atenção. Vocês compartilharam um copo com uma pessoa que tem a herpes, tá? Depois, mais ou menos de 2 dias, essa lesão ela vai aparecer na boca de vocês. Pode ser que ela apareça só em um ponto específico ou até na boca toda. O tamanho da lesão, a gente vai saber quando adquirir o vírus, tá certo? Então, esse vírus, pessoal, ele vai se manifestar. Você vai usar um remédio para ajudar na cicatrização. Você não vai curar a doença, você vai tratar a doença para ela desaparecer. Então, o vírus, depois que você tomou o remédio, ele vai sair da região labial, ó, e vai adormecer bem aqui, ó, gente, no gânglio. É aqui que ele fica de forma latente. Ele fica adormecido. Então, quem tem herpes, por isso que tem época que aparece e tem época que desaparece. Porque ele fica ativo quando você se expõe demais a raios ultravioletas, ou então fica muito estressado, ou toma um remédio muito fortes. E isso faz com que ele saia daqui e reapareça de novo, tá? Então, se eu perguntar na prova, pessoal, aonde o vírus da herpes fica de forma adormecida, fica de forma latente? A resposta é gânglio trigeminal, tá, gente? Aqui nessa região, beleza? Mesmo se a gente lavar, ainda tem possibilidade dele estar ativo? Sim, sim. Enquanto a lesão ela estiver ativa na boca, sim, esse vírus você ainda pode contaminar outras pessoas. Então, se você ativou esse vírus, o que acontece? Ele sai lá da região trigeminal e aí, gente, ele vai começar o processo de estomatite. O que é estomatite? É isso aqui, ó, gente. São as lesões. Então, ela aparece na boca e é nesse momento que eu posso transmitir. Se a lesão ela não tiver na boca, a pessoa não consegue transmitir, tá bom? Professor, o vírus pode simplesmente aparecer no corpo da pessoa sem contato com o infectado? Não, não tem como. Você só vai adquirir o vírus com contato. Você não tem o vírus de uma forma residente, porque teu corpo tem vírus igual a bactéria. Não, você só consegue adquirir ela através do contato com uma pessoa contaminada, tá, Safira? A live vai encerrar, a gente já tá finalizando. Eu vou abrir outra, tá? E aí vocês voltam pra gente finalizar a aula, beleza? Acho que faltam 5 minutinhos. Beijinho, gente, até já já. Voltem.